Olá, começamos mais um TV Cidadã. Nosso entrevistado é Francisco Silvestre, ele que é gerontólogo e é nosso consultor aqui para assuntos da melhor idade. Mais uma vez, bem-vindo, Francisco. Obrigado. E hoje a gente está aqui para falar sobre as questões dos idosos, né? Para falar também sobre velhice, envelhecimento e essa trajetória sociocultural do idoso. Mas primeiro eu quero falar de uma data muito importante, que foi 1º de outubro, no início do mês, né? A gente está comemorando o Dia do Idoso. O que representa essa data? Olha, para Alagoas foi um avanço, porque nós recebemos na segunda-feira já um presente. O Dr. Gaspar, ele bateu o martelo que em todo o estado de Alagoas vai ter conselho. Todo o município. Ele disse que não é projeto, vai ser como um dever deles, todo o ministério, implantar em todo o município um conselho. Vai ser o primeiro estado do Brasil a ter. E a história conta que nós fomos nós temos o segundo município brasileiro que implantou um conselho, que foi Rio Largo. Isso tem tempo, muito tempo, mas é histórico também e vamos fazer história de novo. Quer dizer que Alagoas é pioneira, na instalação dos conselhos dos idosos. Conselhos municipais. E agora, com essa notícia, né, é uma luta que vai acontecendo, mas graças a Deus já está nascendo alguma coisa. Estamos agora na luta do fórum, que vai haver também um encontro agora por esse mês. Pela primeira vez, o Fórum do Idoso, nós já estamos construindo para acontecer. Estamos bem, né? Que bom. E agora, lembrando que essa data aí é uma data que foi escolhida porque marca a promulgação do Estatuto do Idoso, né? Que é a Lei 10.741, o Estatuto do Idoso, que é de 2003, né? Mas teve uma data luta, antes, né? Que se comemorava. E como é que ficou essa questão? A assinatura, na verdade, foi dia 27. O protocolo, né, se arrasta aí para o dia 1º. E aí o presidente Lula, o que foi que ele fez? Dia 27, dia 1º, que é o Dia Internacional do Idoso, ele quis juntar a data para fazer uma festa só. E hoje nós comemoramos dia 1º. Na verdade, comemoramos desde o dia 27 até o final de outubro. De 2003 para cá, quando o Estatuto nasceu, foi promulgado, né? Porque, na verdade, ele já vinha sendo uma luta anterior, né? 6 anos. Anterior. O que é que tem de empoderamento desse idoso para cá? Realmente os direitos ainda faltam muito para serem respeitados? Olha, como o Brasil é uma dimensão muito grande, a gente tem avanços setoriais. A gente vê que em alguns municípios, algumas capitais, ela teve um avanço, em outras não. Alguns municípios têm um avanço, em outras não. É isso que nós precisamos. A Alagoas está dando esse pontapé com os conselhos, não vai ter uma região com avanço e outra não. É isso que a gente espera com os conselhos. Eu quero saber do senhor. No Brasil, a gente tem o Sul com avanço bem maior. A comunicação como lá é mais forte, Globo Nacional, acontece as coisas, se sabe primeiro e é mais fácil, a divulgação é mais fácil do que acontece. Também como Brasília é mais próximo lá do Sul, né? Tudo acontece por lá. Tudo é mais organizado, tudo acontece mais por lá. Mas nós estamos bem também. Nós já teve um avanço, Alagoas já teve, assim, devagar, mas hoje a gente está sentindo que está se fazendo uma nova Alagoas para o idoso. Ainda digo, não são a força executiva ainda. Ainda o nosso governador, o nosso prefeito ainda não estão com o olhar devido para a pessoa idosa. Estamos a desejar e muito como políticas públicas. O que era que poderia sanar isso? Se o governo estadual tivesse condições de instalar as políticas públicas do Estado.
política pública estadual. E o município, a política pública municipal. O que são políticas públicas? São leis integradas que desenvolvem exclusivamente para a questão do idoso. Se tratando dos conselhos, o que é que significa, por exemplo, uma cidade lá no sertão de Alagoas, lá no meio... Sem conselho. Sem conselho e ter um conselho. O que é que significa a instalação de um conselho naquela cidade lá? Olha, o conselho ele é deliberativo, ele é criador de leis, ele não é polícia, ele não é justiça, mas ele é deliberativo e criador de leis. Ele é como se fosse a voz da pessoa idosa. Os membros do conselho, ele através de inquéritos, através de investigações, mesmo aleatórias, eles levam queixas, se reúnem no grupo para levar para os órgãos competentes acontecerem. E aí essas É cidades... a questão da igualdade, né? Igualdade. E deveria ser algo integrado, né? Um trabalho integrado, como o senhor falou, né? E no Estado como um todo, né? Pronto, conselho nos municípios mais distantes, com conselho aqui na capital, aonde há um congresso dos conselhos, essa troca de informação fortalece quem está lá. A gente que está aqui na capital, a gente acaba muito achando realmente que está mais desenvolvido aqui e tal, mas aí essa visão do interior realmente fica um pouco a desejar, né? Muito a desejar, muito a desejar. Porque a gente não são os olhos, o conselho são os olhos, a boca, o ouvido do idoso. E não tendo você, né? aqueles 3 macaquinhos da comunicação. Temos 102 municípios em Alagoas, né? Apesar que tem municípios que não têm conselhos, a gente tem exemplo, Frecheiras, não tem conselho, mas é muito forte lá a questão das políticas, mesmo sem ter política no papel. Se eu não me engano é o prefeito, ele desenvolve atividades surpreendentes que aqui a gente não tem, aqui na capital. Acaba sendo também da consciência do gestor público. Do gestor público. Só que com o conselho, ele vai ter mais oportunidade de ser mais transparente, de ter alguém especializado no segmento idoso para ajudá-lo nas políticas. Especialista, o conselho é feito de pessoas, de ativistas do segmento idoso. Qualquer conselho só pode ser do segmento. Então essas pessoas estão no dia a dia nas questões. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. Tenho contato com interiores aqui, capital e região metropolitana também. E o que a gente vê muito é o pessoal fazendo muita festa para o idoso. Muita festa, né, comemoração, tal. Isso aí também apaga um pouco das outras coisas que o idoso precisa? Não foi polêmica não, foi inteligente. É assim, quando nasceu a questão do envelhecimento e da velhice, o que poderia de imediato fazer pelo idoso é tirar ele de casa, para ele se movimentar. E o movimento que naquela época passada mais propício para o idoso, que não desse tanto trauma, seria a dança. Porque a dança já fazia não só movimento no corpo e nas pernas, fazia na mente, no espírito. Socializar. Aí tem um avanço. Só que hoje nós temos o idoso jovem e o idoso, que é o de 70 anos, é o da quarta idade. E já, eu digo, estreando, os idosos da quinta idade, que são o idoso. E o que nós temos agora? 3 etapas para a idosidade. O jovem, o adulto e o idoso. Esse idoso, ele está bem informado, ele está causando, como eu digo, eu estou tentando fazer um livro, é a terceira idade que está causando
e o oitentão que está estreando, que está chegando para fazer essa mesma coisa que o idoso de 60 anos até 70 anos está acontecendo aí. A gente vê em tudo, a gente já conversou até sobre isso, vê em todos os setores da sociedade, todos os setores da economia, todos os setores da música, de tudo. Eles chegaram, graças a Deus se multiplicou, essa idade se fortaleceu, se apoderou e hoje está causando. O que pode acontecer é que a gerontologia e a geriatria criem estudos epidemiológicos, de inquéritos sociais, e comece a formatar de novo para esse grupo que a gente chama da quarta idade, que é de 80 anos em diante. Quer dizer que há subdivisões dentro vai ter que acontecer. Da terceira idade. Não tem como, vai ter que acontecer. A gente já não pode. Se a gente já não São podia, diferentes tipos de idosos. Já são diferentes tipos de estilo de vida. São diferentes limitações, são diferentes transformações. Não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote e querer fazer uma política pública. Pronto, você viu aí o que foi que o nosso presidente fez. Priorizou em filas o pessoal de 80 anos, porque o de 60 já tem um recorte muito bom, ativo, que está se multiplicando cada dia mais. E graças a Deus é assim, as coisas boas se multiplicam fácil, é contagiante. E graças a Deus nós temos idosos de 60 anos, Maria, lindos, bonzão mesmo, fiche mesmo. É então, encantador. Então quer dizer que por termos essas divisões aí, esses diferentes estilos de vida, precisa também a parte festiva. Precisa a parte festiva, E o que aconteceu, como respondendo, eu acho que não respondi toda. Aí essa etapa, esse pessoal de 60 anos que dançava antes, eles estão com 80, estão estreando. E o pessoal que está chegando agora, eles não querem dança, que estão chegando a 60. Eles não querem dança. Já é outra época. É uma época mais de informática, de discussão política mesmo. Eles já têm experiências que esse pessoal de 80 já deixou para eles. É assim que a vida segue. A gente fazendo, causando, para quem chegar na idade, já estava numa zona de conforto. Só que acontece outros lances sociais, né? Quem está chegando, o idoso de 60, tem que se inteirar do seu estatuto, por exemplo. Claro. Ter uma palestra informativa, participar de uma universidade do idoso, por exemplo. Seria isso? No passado, e está se estendendo ainda, que a gente culpa a indústria toda, o comércio e até um pouquinho a mídia que ajuda, favorecendo com programas de saúde, mas também ela cobra a questão do controle da doença. Então, há uma cobrança no ar que você tem de ser um idoso com envelhecimento positivo. Ou seja, você tem de estar bem de tudo, cabelo sem ser branco, de musculatura. E aí afeta o envelhecimento natural. A gente estava conversando nesse instante. O envelhecimento natural, é natural, está dizendo. A genética é muito forte aí. E como é que essa cobrança, às vezes, afeta o psicológico do idoso nessa busca frenética para ser positivo, para ser um idoso... Atrapalha, né? Claro. Tudo demais atrapalha. Professor, já a gente vai continuar falando mais sobre o envelhecimento positivo, várias também agendas do idoso aqui em Alagoas, na capital, também interior, mas já depois do intervalo. Até mais. Usar medicamentos merece cuidado e atenção. Consuma apenas medicamentos prescritos pelo seu médico ou dentista. Leia sempre a bula. Opte por genéricos, é mais barato e tem a mesma qualidade. Em caso de reações adversas, além de consultar seu médico, comunique à vigilância sanitária. Todos têm o direito de receber medicamentos pela rede pública. Lute para que não faltem medicamentos no SUS. Informe-se. www.idec.org.br. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar.
Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Estamos de volta com o nosso TV Cidadã, com o nosso entrevistado Francisco Silvestre, ele que é gerontólogo, está sempre aqui com a gente, trimestralmente, para falar sobre a melhoridade, como envelhecer bem. Professor, no bloco anterior a gente estava falando sobre o envelhecimento positivo, essas cobranças, né, do envelhecimento bem, da pessoa envelhecer bem, mas também tem um desequilíbrio nisso aí, né? Veja só. O envelhecimento é em todas as etapas. Não só no idoso há essa cobrança do envelhecimento positivo. Você se olha todo dia no espelho para ver como é que está bela, como é que está bonita, se está nascendo ruga, como é que vai tirar. Então há essa autocobrança em todas as idades. Até uma criança de 7 anos, ela já quer estar, ela não sabe que ela está fazendo uma produção de maquiagem, que eu tenho uma filha de 7 anos que adora isso, ela não está sabendo que é para o envelhecimento, para retardar o envelhecimento. Ela quer para ficar beleza. Esse embelezamento facial está embutido no envelhecimento, que a mídia fica, né, fazendo. Mas a indústria hoje cobra demais o envelhecimento sarado do idoso. Até nas novelas você vê como é o idoso da novela. E imagina o que é que o idoso daqui do interior, ele fica assim, puxa, aquela senhora daquele jeito, dançando com roupa de Batman, não sei o que foi, super moça, para dançar. E por que eu não faço isso? E às vezes ele tem uma doença, coitado, que não resolve por políticas públicas, questões de hospitais de não terem, geriátrico no interior, outras questões também, financeira, ele não alcança essa oportunidade de estar causando e ele se cobra. E quando se cobra que não alcança no primeiro instante, aí eu falei essa semana... Ele se sente deslocado, né? Deslocado, ele vai se sentir deprimido, porque não alcançou primeiro. Depois que entrar aí, nessa fase, porque eu não alcancei e porque não posso alcançar, que são forças externas que não dão oportunidade, políticas públicas, família, o histórico da pessoa, quando ele se sente assim, eu falei do suicídio essa semana, na terceira idade. É um grande número de pessoas da terceira idade que se matam silenciosamente. Eles se acham um estorno dentro da casa, e a medicação ele começa a não tomar ou tomar errada, ficar no seu quarto lá dentro, que é para sumir, porque ele quer deixar seus filhos. Pense bem o que é você lutar uma vida toda para formar seus filhos, para ter seus filhos felizes, estar bem na vida, e você não acompanhou. A gente se esforça para nossos filhos estarem bem, se formarem, ter emprego, tá bem. Aí a gente, na nossa velhice, por não sabermos ter uma estratégia de envelhecer, aí ficamos ruim de saúde. E aí digo, puxa, ele vai dizer, puxa, meu filho, hoje era para ele estar numa festa, numa balada, viajando, não vai poder porque ele tem de estar cuidando de mim. Aí ele quer desaparecer o mais rápido possível. Porque há uma cobrança. A autocobrança e a cobrança social. E sobre a questão da trajetória sociocultural desse idoso, o que é que a gente pode falar? Vamos falar de Alagoas, vamos falar do Brasil. A do Brasil é interessante, né? Do Brasil, 50 anos, a questão de envelhecimento, velhice, terceira idade, essa questão do estudo gerontológico, do estudo do processo, tem 50 a 60 anos. Começou com o grande número de idosos que estava acontecendo, principalmente nos asilos. Não foi o idoso urbano, o idoso trabalhador que começou a mexer com a epidemiologia, os estudos, foram os idosos que já estavam indo para os asilos, que acontecia porque iam para os asilos, diferentes até do de hoje.
eram os idosos que não tinham família mesmo. Eram os pedintes velhos que iam para lá por caridade mesmo. Pouco depois, já não acontecia mais isso. As famílias que não podiam, tinha pessoa idosa dentro de casa. E engraçado, quando eu chamo idosa, nesse tempo que eu vou falar, é de 55 a 65 anos, que não tinha conhecimento como cuidar desse idoso, aí já levava para os asilos. Que aí foi transformado em instituição de longa permanência para idosos. Agora o nome é instituição de longa permanência. E hoje a gente já está vendo outra coisa. É surpreendente esse mundo do idoso. Olha, sempre está mudando, sempre tem algo acontecendo, novo. acontece tudo. Hoje a gente já tem condomínio para idosos. E não é condomínio da Rede Globo, não. É condomínio que as pessoas se juntam e constroem as casas. Nós temos edifício aqui em Alagoas que está começando, no Maceió, que está começando a construir só para a terceira idade. Quer dizer, é uma força econômica que está bem grande, que está chegando. E o que é que está acontecendo no nosso histórico? Hoje a gente já tem garantias com o Estatuto do Idoso, e não só garantia com o Estatuto do Idoso, mas com a performance dos idosos. Ele já está garantindo, alguns já está garantindo, com sua família, no seu espaço, na sua comunidade, apoderamento. Quantos vereadores, quantos deputados, quantos diretores de empresa nós temos hoje acima de 60 anos? É verdade. Vários. E não é questão por sabedoria, não só. É questão de criatividade também. Professor, agora vamos falar sobre as datas aí. A gente, dia 9, 10 de outubro, agora iniciozinho de outubro, tem uns eventos também no meio do mês. O mês todo a gente tem evento, né? E daí a gente tem o terceiro encontro intergeracional, né? Que é da Associação de Gerontologia, né? Nacional de Gerontologia. A ANG. O que vocês estão esperando para esse encontro? Olha, a ANG que tem 9 anos, é novinha a nossa. A nossa foi a penúltima ANG criada no Brasil. Mas assim a gente vai crescendo. E a ANG hoje é dirigida pela presidente nacional, veja só, a presidente, a presidente da nossa associação é a Lucinha. Agora, uma vice-presidente da nossa associação aqui de Alagoas, da seção Alagoas, ela faz parte, não, é a presidente nacional da ANG. Então, Alagoas está assim, borbulhando de coisas. Aí nós temos o Cris Médio, que é da Pastoral do Idoso, ele é membro do Conselho Nacional. E Alagoas está sorrindo. Nós fomos presenteados, nós idosos, fomos presenteados esse ano e muito. Eu estou muito feliz. Lideranças temos, né? Temos. Olha, para dizer a você, hoje já fluiu a questão da gente criar nosso fórum. Alagoas não tem fórum do idoso, mas vai ter. Hoje... Já tem uma previsão para esse ano, para o próximo? Não, eu vou pegar a data... Mas já estão fazendo esse ano, esse mês de outubro. Vai acontecer. Eu não sei quando, porque ainda está em transição, né? Que tem que levar papéis, essa coisa toda. Eu já falei dos conselhos, né, que vai ter em todo município. Também tem no dia 12, tem um evento aí que é o Congresso Alagoano de Geriatria e Gerontologia. Esse é da SBGG, é também outra organização que são de médicos geriatras e de alguns gerontólogos. É um congresso muito bonito, já está no 6º, né? 6º, é muito bonito. Tem discussões importantes também. Importantíssima. Tem um dia que é só dedicado não aos profissionais, mas só aos idosos, porque ele também é intergeracional e interdisciplinar. De todas as áreas tem as discussões. E o mais bonito que eu estou vendo, Isa, que eu não tenho de deixar de falar, é que nós estamos comemorando também o Dia do Idoso, apesar que a gente abriu a discussão que é o dia da instituição do Estatuto do Idoso. Mas
foi no bolo e que é o Dia do Idoso. E nós estamos dando esses parabéns à pessoa idosa, porque nós não estamos falando de doença. Eu não falei em doença aqui com você. No encontro que teve no Ministério Público não se falou em doença. Esse daí não vai se falar em doença no Congresso. A da Associação de Gerontologia também não. No encontro que teve na Câmara dos Vereadores, não se falou em doença. Falou em maltratos, mas não se falou em doença. Porque o idoso não pode mais ser visto de jeito nenhum como um corpo doente. Tem jovem doente, tem criança doente, né? Não é? E engraçado que eu não tenho esses dados corretos de hoje, mas há 3 anos atrás, só 2% de nossos idosos eram acamados. A gente tem 12% da nossa população. 12% da população alagoana são idosos. E só tinha 2%, quase, não era nem 2%, era quase 2% que precisava de cuidados. Quer dizer que 10 está ativo, precisando de atividade e políticas. De manter saúde. Eu não quero controle de doença. Nós não queremos controle de doença. Nós queremos manter saúde. Até porque há discussão de ensinamento que você, com algumas patologias, algumas enfermidades, você pode viver bem com elas e estar fazendo suas atividades. Está vivendo sua velhice com dignidade, sem precisar estar que está com dor, que precisa de internado. Qual o Dia do Idoso ideal, na sua concepção, de gerontólogo, de pessoa militante nos movimentos dos idosos aí? Como era que a gente poderia ter um Dia do Idoso ideal no Brasil? Olha, vamos sonhar um pouquinho. A gente poderia fazer no dia 27, logo que já saiu dele, né? E agora um dia assim, que fosse um dia de muito afeto. Que o comércio estivesse no dia 26 e no dia 25, do dia 20 em diante, estourando de pessoas comprando presente, como faz no Dia dos Pais, como faz no Dia das Mães. Hoje o Dia do Idoso é um dia está saindo mais dessa revolta de angústia, porque o idoso é doente, porque o idoso está se saindo mais, está se buscando outros lances. Mas é preciso que tenha o idoso um dia que a gente parabenize mesmo pelo que ele fez nesse município, pelo que ele fez nesse estado e pelo que ele fez nesse Brasil. Homenagear mais o Homenagear. Pronto, eu sou idoso, tenho 63 anos. Ontem eu fui, no dia 1º, para mim dia 12 é todo dia, no dia 1º eu fui com minha família para um almoço felicitando minha idosidade. A gente diz, às vezes a gente diz que é a melhor idade e chega no Dia do Idoso, você não ganha um presente. Você, além de ser idoso, é avô, já foi mãe, já foi pai, já exerceu atividades diversas na comunidade para o crescimento. E nesse dia você não tem as mesmas garantias que tem Dia da Criança, que recebe presente, Dia das Mães, Dia dos Pais. É preciso ser reconhecido. Precisa também, ser né? com um dia de afeto também. Que bom. Professor, obrigada por sua participação. A gente já está no momento final do nosso programa. Daqui a um tempinho o senhor vai vir aqui de novo para falar mais sobre as novidades dos idosos e de toda a gerontologia aí para a gente aprender mais. Obrigada. Pois não. Pode dizer só um. Pode sim. Abriu, quem quer seguir, vai lá, Isa, faz o curso. Abriu a pós-graduação na UFAL. O edital já saiu para quem quer ser gerontólogo. Que legal. Que então legal. Vamos ter mais colegas do senhor por aqui, né? Que bom. Jornalista, mais jornalista. Em primeira mão para vocês. Obrigada, obrigada. Também, telespectador do TV Cidadã. Até mais.